Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, te convidamos para o lugar de primazia neste devocional e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ministrar em nossas vidas, que venhamos pôr em prática em nossas vidas tudo quanto temos aprendido de Ti. E assim como o Senhor nos diz para sermos semelhantes a Ti, sal nesta terra, refletir o que o Senhor tem feito em nossas vidas, para que através de nossas vidas, outras vidas venham ser salvas, libertas, saradas, curadas, restauradas e encontrem o propósito em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Nosso devocional de hoje é escolhido por Deus para um propósito maior. Amém? Esse devocional ele é do dia 29, que no caso foi ontem, mas nós vamos lê-lo hoje. O tema escolhido por Deus para um propósito maior. Medite neste versículo hoje e amanhã também. Atos, capítulo 9, versículo 15, onde que diz: Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Palavra-chave: propósito. Frase do dia: você, eu e você somos um instrumento nas mãos do Criador. Amém? Contexto: Saulo era conhecido por perseguir os cristãos. Ele respirava ameaças contra os seguidores de Jesus. Mas no caminho para Damasco, ele teve um encontro transformador com o Senhor. Deus então fala com Ananias, um discípulo, e o envia a Saulo com uma missão: orar por ele. Ananias hesita, pois sabia do passado de Saulo. Mas Deus responde com firmeza que Saulo era um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus a muitos, inclusive reis e nações. Essa passagem nos mostra como o Senhor pode pegar alguém que parecia totalmente perdido e transformá-lo em alguém com propósito e poder. Deus vê além do rótulo. Saulo era visto como uma ameaça. Aos olhos humanos, era alguém sem chances, perigoso, indigno. Mas Deus não se prende aos rótulos impostos pelas pessoas. Ele vê o coração e o futuro que está por trás de uma alma ferida. Onde muitos enxergavam um perseguidor, o Senhor via um pregador apaixonado. O mesmo se aplica a nós. Também hoje talvez hoje você esteja sendo julgado por erros do passado, ou até mesmo se sentindo preso a uma identidade antiga. Mas o Senhor te convida a ver como Ele vê. Ele te enxerga como um instrumento, vaso moldado para um propósito eterno. O chamado é uma escolha soberana. Deus não pediu a opinião dos discípulos antes de escolher Saulo. Ele não precisou de consenso.
O chamado vem de um Deus soberano que conhece o fim desde o começo. Isso nos ensina que não somos chamados por merecimento, mas por graça. Mesmo quando a ficha de Saulo apontava perseguições e ameaças, Deus já tinha escrito uma nova história para ele. Isso vale para mim e para você. O Senhor te escolheu antes mesmo de você se dar conta. E se Ele te escolheu, nada, nem ninguém pode anular esse propósito, nem seus erros, nem sua insegurança, nem a opinião dos outros. Mesmo com medo, confie no plano. Ananias, um homem de Deus, hesitou. Ele tinha medo e com razão. Era perigoso obedecer, mas Deus não pediu para ele entender, apenas para confiar. Assim também é conosco. Deus vai nos colocar em situações que não fazem sentido, nos desafiar a amar quem antes feriu, a estender a mão onde havia julgamento, a liberar perdão onde havia mágoa. Obedecer ao plano de Deus nem sempre será confortável, mas sempre será transformador. E por meio da obediência de Ananias, a história de Paulo começou a ser escrita. Agora ele já é Paulo e não mais Saulo. Nunca subestime o impacto da sua obediência no plano maior de Deus. Um passado redimido, um futuro transformado. Deus não apenas perdoou Saulo, ele o transformou. O perseguidor se tornou o apóstolo dos gentios. O homem que espalhava medo passou a espalhar esperança. O nome que causava temor passou a carregar a autoridade espiritual. Isso é redenção. Não é só apagar o passado, mas usar até as cicatrizes para glorificar o nome de Deus. O mesmo Senhor que fez isso com Paulo deseja fazer comigo e com você. Seu passado pode até ter marcas, mas nas mãos de Deus, cada marca vira testemunho. Ele transforma erros em mensagens, dores em propósito e ruínas em pontes que levam outros à salvação. A aplicação na prática, no dia a dia de hoje e amanhã. Reflita: o que está te impedindo de viver o chamado de Deus? A culpa, o medo, a opinião dos outros? Lembre-se de Paulo. Ele tinha todos os motivos humanos para ser descartado, mas foi escolhido por Deus. Hoje, entregue ao Senhor suas limitações e se coloque à disposição. Ore, ouça, se mova. A sua obediência pode impactar vidas que você nem imagina. Não subestime o que Deus pode fazer através de você. Um conselho: não fuja do seu chamado por causa do seu passado. Deus já escreveu um futuro cheio de propósito. Dê o primeiro passo. Obedeça, mesmo que seja com temor. Deus honra quem se entrega. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Senhor, hoje eu te agradeço
por tua graça e por me escolher, mesmo com minhas limitações e imperfeições. Tu vês além do que os olhos humanos veem. Me ajuda a confiar no teu plano, mesmo quando eu não entendo. Dá-me coragem para obedecer, fé para caminhar e sensibilidade para ouvir tua voz. Usa minha vida como um instrumento nas tuas mãos. Que o meu passado não me prenda, mas que sirva de testemunho da tua redenção. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Hoje o nosso devocional é curtinho, mas é muito importante. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.